Esse é o mal que aflige a humanidade desde tempos remotos. Nossa, na minha adolescência certo? eu sofria com isso aí, sabia? É, né? Mas era hormônio e depois eu resolvi, né? Exatamente. Agora, e esses adultos que não se tratam? Exatamente, é muito estranho. Mas do que a gente tá falando, afinal de contas? É a suvaqueira. Fatos que são desconhecidos pela maioria das pessoas de coisas que acontecem dentro do trabalho em fábrica aqui no Japão. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Aqui quem fala é o André. Eu sou a Jéssica. E nós somos o Marmitex Japão, por quê? Estamos sempre prontos pra viagem. É isso aí, e hoje em mais um vídeo sobre fatos desconhecidos sobre trabalho na fábrica. Vamos discutir hoje coisas que nem todo mundo vai te contar. Não são coisas assim tão absurdas, mas são coisas que incomodam às vezes, Eu acho né? que são detalhes que, assim, muitas vezes a gente esquece de comentar, a gente esquece de compartilhar com vocês. E aí eu até conversando com o André, eu falei, caramba, eu lembrei que acontecia tal coisa na fábrica, né, conversando com uma amiga, na verdade. Ela falou, como é que foi seu começo de fábrica? Aí eu comecei a relembrar e eu falei, André, a gente precisa expor esses fatos, essas verdades que vocês não sabem. Então vamos lá, bora pro primeiro. Traduções e interpretações maliciosas pelos brasileiros, né? Geralmente, quando a gente chega aqui no Japão, a maioria das pessoas não tem um vocabulário muito vasto ou muitas vezes não sabem nem o básico do básico, um O obrigado. que a gente sabia quando a gente chegou aqui no Japão? Bom, eu sabia algumas palavrinhas por causa da minha família da parte japonesa, então quando ia nas festas de fim de ano, esse tipo de coisa... Mas tinha a palavra também que ninguém mais nem usava, tipo benjo. Benjo, exatamente, E ainda, eu acho que muitos lugares ainda usam lá no Brasil. Você vai no Benjo agora? Enfim, quando a gente chega pela primeira vez na fábrica, ou aqui no Japão, a gente sabe geralmente um arigato, sabe sumimasen, sabe... Sumimasen a Não gente sabia? não sabia não, eu não sabia Eu acho que eu sabia, um daijobu eu já conhecia, assim, um wakaranai, o wakaranai eu acho que também a gente já vem preparado para isso. A gente já vem com o Nihongo, Akaranai, e isso aí já fica na ponta da língua. E essas são geralmente as palavras que todo mundo começa, certo? E aí, aos pouquinhos, você vai construindo o seu vocabulário, das coisas que você usa mais. Porém, quando acontece alguma coisa na fábrica que precisamos de uma tradução, ou algum líder fala alguma coisa que a gente não sabe, geralmente a gente recorre a quem está mais sabe perto. falar, ou a quem... Às vezes, não é nem que a pessoa sabe falar, às vezes é que a pessoa tem muito tempo de Japão, então o vocabulário dela vai aumentando aos pouquinhos, isso é natural. Tá acostumada com aquela coisa que o chefe sempre fala, aquela coisa lá, ela vai te dar aquela tradução que na cabeça dela tá certo, mas nem sempre é exatamente o que o chefe quis dizer. Sabe o que acontece muito, gente? Muitas vezes é uma cadeia, assim, onde a pessoa tá aqui há muito tempo, aí ela aprende aquele vocabulário de fábrica, aprende palavras com outros brasileiros, e muitas vezes essas palavras estão erradas, estão equivocadas. Só que aí ou essa pronúncia, pessoa... né? Às vezes a pronúncia não está perfeita, não tá adequada. E isso faz muita diferença, tá? Na compreensão do japonês quando a gente tá falando. Então, aí isso aí vira uma bola de neve, porque daí essa pessoa que sabe errado, ela ensina errado, que daí passa para outra pessoa errada e por aí vai. Então, eu lembro claramente de uma vez que a gente levou isso por muito tempo, assim, eu acho que a gente levou isso por muito tempo. Uns 3 anos. Que era uma brasileira dessas que tá aqui há muitos anos, tem filho, tem tudo, pessoa às vezes meio estressada, ela era meio brava, né? Eu diria que são pessoas um pouco amarguradas, sabe? Então, é aquela pessoa que, tipo, não sei, não encontrou uma felicidade. Prazer, né? Não tem. Parece que o hobby da pessoa é falar mal de japonês. Tem muita gente. Tudo no Japão é ruim. E, inclusive, as traduções nunca eram coisas boas. Né? Então, por exemplo, então, tem uma palavra que eu não tenho certeza se é exatamente assim que se diz, é Shizukani. Shizukani kudasai. Essa palavra significa... Faça silêncio, por favor. Sim. De maneira bem polida e educada. Shizukani kudasai. Não é agressivo, né? Não. De maneira nenhuma. Você tá pedindo pra outra pessoa. Porque, gente, o que acontecia? A gente tava lá, linha de produção. Aí, às vezes, porque assim, você fica viajando na maionese, na sua cabeça, só que às vezes, vem um brasileiro do seu lado, e você sem vocabulário nenhum de japonês, né? Então, a gente tinha vontade de falar com japonês, mas a gente não sabia falar. Então, quando vinha um brasileiro, a gente tagarelava o dia inteiro. E aí, o chefe, é óbvio, ele tá no direito dele de falar, gente, pelo amor de Deus, fica quietinho um pouquinho, por favor. E era o que os japoneses faziam. Mas, na tradução dessas pessoas amarguradas, o que o japonês estava falando nunca era de forma polida e educada. Faça silêncio, por favor. Não era isso. Era a tradução que vinha para nós olha
Olha Tá só, mandando o quê? tá mandando a gente calar a boca. Era desse Olha jeito, só, tá mandando a gente ficar quieto e calar a boca. É. Olha só, por que um pode falar e a gente não? É. Olha só, tá sendo rude com a gente. Uhum. Então, na verdade, a tradução Tava muito errado. A tradução de um simples, faça silêncio, por favor. Claro, o chefe não vai falar dando risada, faça silêncio, por favor. O chefe ele fala sério, porque ele é chefe, né? Sim, normal. Vai tirar a autoridade dele. Não que eu concorde, porque realmente, às vezes, era meio seletivo, né? Sim, Isso que a gente vai falar num próximo ponto próximo aqui, né? tema aqui. Era um pouco seletivo, sim. Só que, de maneira nenhuma, o chefe estava sendo rude ou mal educado. Ele estava falando educadamente com a gente, porém a tradução que vinha era, olha Sempre só, está muito mandando a gente calar a boca. E com certeza, hoje a gente sabe que o Shizuka Kudasai não é isso. Tem o da maré, se não me engano, o da maré é cala a boca. Gente, assim como o português, sempre tem a forma mais... Né? Por favor, vocês podiam fazer um pouquinho mais de silêncio, pessoal? Por favor, vamos focar aqui no trabalho, tudo, né? E tem o... Que porcaria é essa? Vamos todo mundo ficar quieto aí, cala essa boca aí, que eu tô tentando me concentrar, vocês estão me desconcentrando? Exatamente. É a mesma coisa. Então, em vários pontinhos, assim, sempre tinha uma tradução que o chefe falava alguma coisa, olha só, ele tá falando tal coisa, e na verdade, ele só tava falando, passando comunicado e falando de maneira, de novo, não estamos falando que um chefe mal educado não exista, tá? A gente não tá falando que... Claro, existem. Mas nunca aconteceu com a gente de algum chefe nosso ser rude e falar de maneira agressiva ou mal educado, tá? Na nossa cabeça era, mas hoje a gente sabe que não é bem assim, certo? E não estamos falando que não existe isso, que ninguém nunca passa por isso, tá certo? Existe, as pessoas passam por isso, mas nós não passamos. Essa é a nossa experiência. A nossa experiência, exatamente. Okay? Inclusive, gente, só um recado muito importante. Para quem tá vindo aqui, pode ser a sua segunda, terceira, quarta vez, estude japonês. Nada substitui uma tradução do que você mesmo saber. Você mesmo interpretar o que tá sendo dito ali naquela hora, sabe? Porque daí você não fica refém de ninguém. É a melhor coisa, estude. E outra coisa também que eu tava lembrando, e tem outras pessoas que vão traduzir às vezes, mas elas não têm coragem de dizer, às vezes a pessoa sabe falar realmente, mas ela não tem coragem de dizer o que você tá querendo dizer, porque ela acha que vai ser interpretada como se ela estivesse dizendo isso pro chefe, né? Sim. Então, por exemplo, olha, chefe, eu não quero fazer hora extra porque eu tô cansado e eu quero que você se lasque, eu quero que eu não vou trabalhar, eu não vou fazer o serviço de 3 aqui, por exemplo. Sim. Aí a pessoa vai traduzir isso daí, por exemplo, e fala assim, ele tá falando que, por favor, ele não gostaria de fazer porque tá se sentindo mal. Por exemplo, a pessoa vai mudar o significado do que você tá dizendo, porque ela vai achar que o chefe vai pensar que ela que está dizendo isso, né? Assim como a gente falou, não é todo mundo que é assim, mas acontece muito. Quando você começa a entender um pouquinho melhor, aí você começa a enxergar a realidade desses fatos. As pessoas traduzindo de forma errada, ou até coisa pior, tipo assim, eu não entendo muito bem, tá? Eu entendo mais ou menos assim. Então, se alguém pedir pra eu traduzir, gente, eu vou ficar morrendo de medo, porque eu deixo muito claro, eu entendo contextos, né? Agora tem gente que não, bate no peito e fala assim, deixa com eu que eu sei falar tudo. Aí vai falar as coisas tudo errada, e aí quem se lasca é você. Tem um filipino lá na fábrica que ele mora aqui há muitos anos, mas ele é casado com um japonês, apesar de ele fala bem natural, só que ele não tem um vocabulário muito específico, né? Então às vezes ele vai traduzir as coisas para as outras filipinas lá e aí às vezes tá errado. Né? Deixa passar informações importantes, exatamente. Né? Então vamos agora para o segundo tópico. O segundo tópico é choques culturais étnicos. Sim, a nossa tendência é achar que a nossa cultura é que é a correta, certo? A gente sempre pensa isso, né? Inclusive, eu acho que isso deixa, inclusive, o brasileiro um pouco metido, sabia? Pode ser, né? Porque a gente sempre insinua que as outras culturas os costumes deles são piores do que os nossos, brasileiros. E, gente... Nós somos uma raça como qualquer outra, né? Então a gente é muito, falar muito alto, é muito baderneiro, muito bagunceiro. A gente não nos preocupa muito. Normalmente, tá? Normalmente. Com o incômodo pros outros, né? A gente não pensa tanto assim nos outros quanto os japoneses, por exemplo. Tipo, aqui é um silêncio muito absoluto, porque eles estão sempre preocupados em não atrapalhar o próximo. A gente tá preocupado com isso? Meu filho, de onde minha mãe vem? Lá em Guaianazes, lá extremo leste de São Paulo, pessoal, meia-noite, os funkão torando.
as paredes tremendo, parecendo um terremoto. Mas não que a gente goste disso, tá? Não. De maneira nenhuma. Mas assim, é só para vocês entenderem que a nossa cultura é só mais uma cultura, né? Não é melhor do que a de ninguém. Só que assim, vindo pro Japão ou saindo do Brasil, indo para qualquer outro Às vezes país, até outro estado, né? Do outro Brasil, estado, né? exatamente. Os costumes são diferentes. Então, gente, deixe de lado nojinhos que você tem, preconceitos que você tem, porque aqui é uma quebra muito grande de paradigmas que vai acontecer na sua vida com certeza. Falei algumas coisinhas aí, amorzinho, só de leves. De leves aqui, ó, o que a gente pode perceber é o brasileiro, ele é muito conhecido pela higiene pessoal, né? Escovar os dentes e mas para isso lá. é coisa boa, né? Isso é uma coisa boa. Sim, isso é uma coisa boa. Porém, aí que entra o choque cultural, porque daí nós conhecemos pessoas do... Eu não sei se todos os lugares são assim, mas vamos colocar do leste asiático, né? Que eu acho que devem compartilhar as culturas de várias formas, né? Sim. Mais especificamente, o Vietnã, que é um lugar que a gente tem vontade de conhecer e as comidas são muito boas, muito né? boas, com certeza. A gente quer ver se vai o ano que vem, lá em 2025, quem sabe, né? Uma das fábricas que nós trabalhamos a primeira fábrica. Eu não diria que era cheio de vietnamitas, eu diria que era infestada de vietnamitas. Tipo assim, gente, era tipo 90% da fábrica de vietnamita. E eles têm os costumes, para a cultura do brasileiro, um tanto quanto duvidosos, certo? Uma das coisas que mais chocou a gente, quando chegamos lá, era que algumas fábricas, a maioria das fábricas tem o bebedouro ali no meio do corredor, perto do próximo ao banheiro. Compartilhado, normal. Próximo ao banheiro, geralmente, né? Sim. E às vezes íamos beber água ali na hora do intervalo. Aí você está lá, perto do botãozinho, bebendo água. E aí que você vê um grãozinho de arroz. Uns grãozinhos de arroz, uns alface. E aí a gente fala, nossa, o que isso tá fazendo aqui? Se é um lugar para beber água. Sim. Aí que esse que outro dia a gente vê lá e só vê... Eles bochechavam fazendo bochecho. no bebedouro. Tanto é que tinha até uma plaquinha lá, não faça gargarejo, não faça bochecho. E tinha tradução em vietnamita, inclusive. Tinha tradução em português, tinha tradução em vietnamita. Eu não sei se, gente, eu não sei se no Brasil alguém... O que eu já vi... Pode ter gente que faça isso também. O que eu já vi gente no Brasil fazer, que eu acho um tanto quanto nojento, tem lá o biquinho, né? A pessoa vai lá e põe a boca no biquinho e bebe, né? Eu acho que eu já vi vietnamita também fazer isso daí. Nossa, tá dando uma gastura agora? Eu não acho isso uma coisa muito legal, mas enfim, essa é uma das coisas que a gente tinha que passar diariamente, ver os restos de comida que as pessoas faziam gargarejo. Né? E assim, gente, de verdade mesmo, vou ser muito sincera com vocês aí, tá? Eu sou uma pessoa que eu tinha nojinho, mas você tá lá com sede. Tem lá o bebedouro disponível pra você de grátis, água de grátis. E tem um lugar onde você pode comprar bebida, né? Então você vai gastar dinheiro. Falava, você quer saber uma coisa? Que se lasque esse danado desses grãos de arroz aqui, eu não vou comer eles, eu vou beber a água que tá ali, entendeu? Então você toma. Você deixa de lado, foi o que eu falei, você quebra paradigmas, você deixa de ser preconceituoso e cheio de nojinho de determinadas algumas pessoas, coisas. Né? Algumas limites, né, gente? Tudo tem um limite nessa vida, Não, né? eu digo que algumas pessoas continuam tendo e pegam raiva, né, dessas outras... Sim, né? É uma coisa que a gente geralmente vai encontrar aqui no Japão, pessoas que têm raiva de certas outras culturas, né? Exatamente. A gente já conheceu muitos brasileiros que falam, esses sujos, nojentos, esses vietnamitas aí. Com tal raça eu não trabalho. Esses indianos aí, sei lá, sabe? Sim. Esses caras fedidos, esses não sei o que e tal, mal educado. E realmente... Para nós pode ser, só que para a cultura deles às vezes é normal. Normal. Assim como muitos brasileiros que trazem a cultura boa e ruim do Brasil e aplicam aqui na sociedade, eles lá também fazem isso, né? Então não dá pra gente culpar 100% os caras, porque tem muito brasileiro que faz igual. Exatamente. A gente que nem ela falou do lance do barulho, né? Pô, tem gente que gosta de vir pra cá e gosta de vamos dizer assim, se misturar na cultura e tentar atingir o meio termo para não incomodar ninguém. Exato. E não perder sua característica original. Porém, tem aqueles que vêm, vamos pegar JBL, vamos levar na praia, vamos abrir o capô do carro, vamos tocar funk alto, ou sei lá, sertanejo. Isso incomoda. E assim, gente, a gente veio pra cá sabendo que o Japão, ele tem a sua cultura própria, ele tem seus costumes. Então eu acho muito injusto a gente querer implementar uma cultura que não faz parte daqui. Exatamente.
E é por isso que em muitos lugares os brasileiros são mal vistos, né? Exatamente. Estrangeiros, em geral, são mal vistos. Né? Quanto mais brasileiro tem naquela região, mais preconceito a gente sofre. Tá, mas isso tudo a gente tá dizendo que, assim, pra gente não julgar tanto as culturas alheias, Exato. porque a gente tem que olhar pra si próprio também, saber que a nossa Isso. cultura também, às vezes, os nossos conterrâneos também fazem isso, Você falou tudo, amorzinho. É isso aí mesmo. né? Ai, gente, olha, a gente lembrou de mais um. Gente, esse costume aí, eu vou falar pra vocês que ele é um pouco chocante, tá? Então, prepara o estômago aí. O que eles faziam? E bem na hora da nossa refeição, amorzinho. Certo. Então, nós íamos para o Shokudo, que seria o refeitório, Refeitório, né? Comprávamos nossa comidinha, sentávamos para comer e, né, como é uma coisa coletiva, ali as pessoas sentam do lado umas das outras. E aí, um dos nossos conhecidos vietnamitas, o pessoalzinho ali fazia coisas que é meio estranho, né? Uma delas, pegar, tirar a gente usava uma sapatilha Antiestática? Antiestática. Era antiestética É verdade, também. era Né? antiestética, porque a gente tá fake, só a bexiga, meu Deus do céu. A gente usava uma sapatilha antiestática, e aí o que os caras faziam? Tirava a sapatilha, tirava a meia, colocava o pé em cima da mesa e ficava cutucando ali o dedo, ficava cutucando, E cheirava, hein? arrancando as E pelinhas. cheirava, eu via, eles botavam lá o pezão lá em cima, lá, dava aquela cutucada gostosa e depois, ó, Exatamente, tá né? parecendo os gatinhos, vou até deixar as fotos dos gatinhos com a boca aberta. É verdade. Igualzinho os gatinhos. Então, essa era uma das coisas que eles faziam. E outra coisa que tinha um rapaz lá que o apelido dele era Chicletinho. Ai, Por quê? gente, Porque ele gostava de conversar com um amigo nosso que trabalhava lá, e aí ele colocava na boca. Esse é um dos costumes que algumas culturas sudeste asiático fazem, que é comer mastigando com a boca aberta. com a boca aberta. E fazendo barulho, que pra eles é uma coisa muito... Assim como você que tá em casa sabe que o japonês, na hora de comer o lamen, ele chupa o macarrão Que e já é diferente pra gente, né? muito brasileiro aqui não gosta e acha nojento isso daí, mas é uma coisa da cultura japonesa, comer segurando o pote na mão, comer chupando o macarrão, tem motivos Levar pra a isso. tigelinha na boca, assim, Então tomar muito da brasileiro tigela. acha estranho isso daí, né? Então, e na cultura vietnamita, eu acho que é normal comer assim, ó. É verdade. Não tô exagerando. É nesse nível, gente. É nesse nível. É exatamente assim. Não sei se a comida fica mais saborosa assim. Não sei. E a gente também não sabe se são todos que fazem. Foi a nossa vivência, a nossa experiência. A gente tá falando, não é que a gente ouviu falar, gente, isso aqui tudo foi a nossa vivência, assim que a gente chegou aqui. Tá? E assim como, de novo, né, não é passando pano para os caras, mas assim, tem vários níveis. Claro, a gente tá falando de países que não são países ricos, tem muitas diferenças de padrões de vida, acredito, igual no Brasil. Diferença econômica, Poxa, vai né? ter aquele cara ali que ganha muito bem, tem uma educação de primeira e tal, Sim. e vai ter um cara que veio de uma família pobre, de um Exato. lugar onde... Eu acho que lá também deve ser igual no Brasil. Com certeza, né? com certeza. Então deve ter aquele cara que vem da cidade grande, que tem certos costumes, e vai ter aquele cara ali que às vezes é de uma cidadezinha pobre, não sei se a educação de repente deixa a desejar, não sei como é que é. De novo, a gente não sabe se isso é falta de educação, mas fato é que a maioria deles comem desse jeito. Era o pezinho, era a unhaquinha aqui da comida e o bochechar. Mas ó, o pezinho não são todos que fazem não, tá? Não, a gente via tipo assim, uma ou duas pessoas, sabe, do refeitório inteiro. A gente assim. não peguem preconceito dos caras, tá? A gente tá falando de algum... São fatos que aconteceram, entendeu? E são fatos desconhecidos. Duvido. Quantos de vocês aí sabiam desses fatos aí, dessas coisas que aconteciam aqui? Deixa aí nos comentários pra gente saber. Inclusive, se você estiver gostando desse vídeo até agora, já deixa seu like, hein? Não esquece e se inscreve aí também pra ficar por dentro de todas as novidades aqui. Então aperta também o sininho pra você não perder nenhuma novidade, certo? Isso aí. É isso aí. Então, né, sem hatear os caras, tá? Pelo amor de Eles Deus, são gente como a gente. Gente como a gente. Com uma cultura diferente da nossa. Exatamente. Certo? Então vamos para o terceiro tópico. Próximo tópico apelidamos de A Maioria Vence. De novo vamos dizer aí o que aconteceu da nossa experiência. Os 90%. Desses 90% de pessoas vindas do Vietnã. Esse é eu diria que deixa as coisas um pouquinho injustas. Bem justas. Tá? Que era o quê? Como tinha uma maioria esmagadora de vietnamitas, certas coisas que pra gente era meio proibido, pra eles era proibido também, só que numa escala menor.
Sim. Então, por exemplo, conversar em muita quantidade e em volume alto para nós brasileiros Não podia. Era meio difícil. Não podia. Toda pra hora, gente e né? para as outras nacionais, as minorias. Para as minorias não podia. Sempre vinha Então, um chefe, né, falar pra gente, né? Sempre vinha algum chefe. Por quê? Porque os vietnamitas reclamavam pro chefe, e aí o chefe vinha reclamar pra gente. Exatamente. Então, ó, brasileiros, tinha peruanos, paraguaios. Então, tinham outras nacionalidades lá também. Chineses, é verdade, tinha chineses, alguns indianos, africanos também. De tempos em tempos vinham bastante africanos. Então, toda essa minoria, a gente sofria muito, porque a gente comia na mão dos vietnamitas, basicamente, sabe? E, além do chefe japonês, às vezes, acatar a reclamação dos vietnamitas, eles estão conversando. Então, para de conversar aí, por favor, vamos fazer silêncio? Tinha isso. Quando eles conversavam, a gente também reclamava. Só que daí o chefe ia lá, chamava atenção uma vez, chamava duas, depois deixava. Não, porque eles até desistiam, porque os vietnamitas sabiam cobrir o outro, inclusive, sabe? E existiam sublíderes vietnamitas também. Também, é verdade. Então, o sublíder, ele ficava cuidando da linha, né? Então, cada sublíder, cada linha tinha um sublíder. E muitas vezes era vietnamita. Então, quando era um sublíder vietnamita, a gente já sabia. Ixi, esse daí, qualquer conversinha que a gente tiver já vai mandar a gente calar a boca. E era assim mesmo, né? Então era muito injusto nesse sentido. Eles sempre venciam. E, inclusive, eles eram... Tá, gente, a gente trabalhou também já em maioria onde tinha brasileiros e eles também faziam muita coisa errada. Mas vamos falar dessa fábrica em específico? Tipo assim, coisas que eu lembro que eu via. Gente, eu já juro por Deus, eu vi uma menina na linha, ela tava em último lugar lá na linha, só colocava o filme no celular, né? O filmezinho que a gente... Protetor da tela, né? Isso, né? Pra encaixotar o celular. E aí ela tava lá trabalhando. Gente, a gente trabalhava com o quê? Com o celular, certo? Então ela meio que camuflava o celular dela. Gente, eu juro por Deus, eu vi ela fazendo uma videochamada com a filha dela. Você tem noção disso? Olha o atrevimento dessa pessoa. Ela era proibidíssimo, né, mexer no celular, né? Muito, extremamente proibido. Mas eles davam um jeito deles. Vários deles ficavam assistindo o vídeo, ficavam mexendo... mostrando foto um pro outro. Eu lembro que tinha uma que gostava de apostar em coisa de cavalo. É verdade. Tal, e ela ficava lá fazendo aposta no celular. E muitas vezes o chefe... Mas a gente conhece um vietnamita que foi mandado embora por ser pego mexendo no celular. Eu não lembro disso aí, não. Teve 1 ou 2 casos. Teve. Mas era só temporário. Era tipo assim, sabe? Loteria. Precisamos mandar alguém embora. Mas assim, a maioria mexia ali... Mas não a maioria, mas vários mexiam no celular e o pessoal passava um pano, né? E a nós mexer no celular pra você ver como a gente era a minoria ali... Não podia de jeito nenhum. Não dá, não. Então, isso era um pouquinho injusto, mas eu creio que se a gente pegar uma fábrica onde tem também 90% dos brasileiros, com certeza isso vai... Lá em Izumo, eu via muita coisa errada lá também. Mas, assim, a diferença é que lá não tinha outras nacionalidades, eram japoneses e brasileiros, né? Que eu saiba, né? Que a gente saiba, né? Mas eu acho que se tiver uma fábrica mista, assim, onde tem mais brasileiro também, eu acho que deve acontecer coisa similar, porque a gente sabe como é que é, né? Claro. Tá, isso nos leva ao... Vamos pro próximo tópico. Fato que algumas fábricas não respeitam alguns direitos básicos do trabalhador aqui, né? A gente não sabe se muda de estado para estado, ou se, às vezes, o ramo de cada fábrica pode ser que tenha diferença. Eu acho que não. Eu acho que não. Mas, por exemplo, tem fábricas que não respeitam o tempo de trabalho seguido. Eu acho que, não sei se pode se dizer assim, mas, por exemplo, eu já ouvi falar que é uma lei que a cada 2 horas de trabalho você tem que ter uma pausa. O QK, famoso QK. E algumas fábricas, você trabalha ali 3, 4 horas direto, sem ter essa pausa. Eu não sei como eles conseguem fazer isso, se é algum tipo de legislação diferente, o que é, mas tem fábricas que você trabalha às vezes 4 horas e meia ali direto e não tem a pausa. Você fica de pé, você fica ali cansado, mas você não pode... E muitas vezes você também não pode nem ir no banheiro, porque não tem ninguém para te cobrir. Nossa, gente, é cada absurdo. Né? E então você às vezes é obrigado, ou às vezes a fazer alguma coisa errada, você tem que burlar às vezes um sistema para a máquina parar de funcionar de maneira incorreta, para você poder... você ter um tempo, né? De ir no banheiro, tudo. Exatamente. E não é sempre que acontece isso, mas geralmente tem alguém para te cobrir, mas tem vezes que não.
Tá, então, seria isso e seria o fato de que algumas fábricas não têm um horário exato para você entrar e sair. No último né? vídeo que a gente fez aqui no canal, que a gente conversou com o Thiago e a Mariana, se vocês não assistiram o vídeo tá muito legal, fala sobre as escolas brasileiras aqui no Japão, clica nesse cardzinho aqui que tá aparecendo aqui, que tá muito legal. No fim desse vídeo, eles abordam o fato de que o pior serviço onde eles trabalhavam, eles não tinham horário para entrar e não tinham horário para sair. Aí você fala assim, mas uma vez na semana, não, gente. Todo dia. Todo santo dia. Você já imaginou como você se organiza como ser humano, que assim, é uma fábrica que não pensa que são pessoas, são maquininhas indo trabalhar, né? Só pode. Então eles passavam por isso todo santo dia. Não dá nem pra imaginar uma coisa Não dá pra imaginar. E a gente vai explicar mais ou menos como é isso. Então imagina que você chega lá pro trabalho, o Tantosha, que é a pessoa que cuida dos funcionários, vamos dizer assim, né? Chega e fala pra você, olha, hoje é segunda-feira, tipo assim, vamos supor, 6 da manhã ele te manda uma mensagem falando, hoje você vai entrar às 8 e vai sair às 5, se tudo der certo, porque às vezes tem hora extra. Não, lá na verdade eles só avisavam quando você ia entrar. Não falava, né? Não Exatamente, falava. No fim do dia, às vezes no meio do dia, mas assim, durante o dia você ficava sabendo. Então é verdade. Hoje você vai entrar às 8, tá ok? Beleza, então você entrava... eu não sei, eu acho que lá tinha os QK, as pausas a cada 2 horas. Eu não sabia. Mas aí você vai lá, trabalhava lá às 8 horas, que é o TADE, né? Que é o horário normal. E aí durante o dia você descobria se ia ter hora extra. Então vamos supor que você entrou às 8, e aí, cara, uma coisa que eu acho meio bizarro, mas acontece. Hoje vai ter 4 horas de hora extra e você só pode ir embora quando acabar a produção. Tipo assim. Então você entrou às 8, vamos supor que foram as 3 horas. Aí você saiu 8 da noite. Beleza. O lugar normal é você, de novo, entrar amanhã às 8, né? É a sua rotina. Porém, às 9 horas da noite, 10 horas da noite, quando você chega em casa, eles falavam assim, olha, amanhã você vai entrar meio-dia. Aí você, caramba, meio-dia? Como é que um ser humano se programa? Como é que um ser humano cria uma rotina? Né? Então, assim, eram coisas muito erradas que acontecem e a gente tem informação dessa fábrica, mas pode muitas outras, ser, não. Bentoyá, né? eu ouvi falar que a maioria dos Bentoyá... É desse jeito? Bentoyá é a fábrica que faz pratos de comida pronto, marmita. Faz marmitas, né? Eu ouvi falar que o André, que trabalhou lá numa outra fábrica, falou que também era assim. Meu Deus. Quando a produção acaba, você não sabe, às vezes faz 3, 4, 5 horas de hora extra. Meu né? Deus. E vamos supor, aí você vai trabalhar amanhã meio-dia, e aí talvez você saia meia-noite, porque talvez tenha hora extra. Misericórdia. Aí você saiu meia-noite. Aí você pensa que, bom, então amanhã se eu entrar meio-dia, aí dá tempo de dormir e tudo mais. Mas não. Aí às vezes você fica sabendo, um pouco antes de você ir embora, que no dia seguinte você vai ter que entrar às 7 da manhã. Então você chegou meia-noite em casa, e aí você vai ter que entrar às 7 horas da manhã no dia seguinte. Gente, muito injusto. Então você imagina como deve ser ruim chegar meia-noite, aí você toma um banho lá rapidinho, dorme 1 hora. Não, muitas vezes a fábrica ainda é longe. Às vezes você demora, sei lá, 1 hora pra chegar até a fábrica. Então você acorda às 5 horas da manhã, se prepara a sair às 6 pra estar lá às 7. Dormiu, sei lá, você vai dormir 4 horas. Não tem, zero qualidade de vida. Então, não sei se todas é uma franquia de fábricas, não sei se todas são assim. Eu ouvi falar que não. Mas, enfim, essa é a realidade de muita gente, todos os dias aqui. E às vezes a pessoa aguenta ali bastante tempo. Então, mas certo? assim, muitas vezes a pessoa aguenta essa situação por insegurança. É verdade. Por achar que, tipo assim, as outras fábricas são piores. A gente já passou por isso, a gente já teve muita insegurança. Na primeira fábrica que nós trabalhamos, a gente ficou 3 anos. 3 anos e pouquinho. Então, depois de 3 anos, você fica com uma insegurança gigante de... vai que não dá certo. Como é que são essas outras fábricas, né? Será que o Tantosha, a pessoa que cuida dos estrangeiros, será que ele vai ser legal com a gente, como o Tantosha daqui tá sendo? A gente geralmente sempre deu sorte. Né, assim, né, alguns mais ou menos assim, mas assim, enfim, não quero falar mal de ninguém. Mas assim, a gente nunca teve problemas graves de treta, que às vezes dá treta também, viu, gente? Às vezes dá treta com Tantosha, que age de má fé com as pessoas, essas coisas assim, né? Promessas, eles prometem coisas que não cumprem, né? Que nem Mariana e Thiago prometeram lá um apartamento legal, bacana, não sei o que, aí você chega... A casa era um muquifo, sem limpeza nenhuma, não tinha condições de uma pessoa viver ali, sabe? Então, a gente já passou por isso, inclusive, tá? O outro apartamento antes daqui
nós ficamos por cerca de 5 meses lá. Gente, é que nem o Thiago tinha falado, insalubre, assim, sabe? Verdade. Tinha unha, sabe? Não sei, a pessoa devia sair cortando a unha dentro da pia, na geladeira. Dentro do armário. Dentro do armário, gente, dentro do armário. Tinha cabelo. Esse homem devia ser tão cabeludo que era homem, eram 2 homens, dois irmãos. Tinha cabelo dentro da geladeira, dentro dos armários. Meu filho, olha, o céu era o limite. Pra onde tinha? Era o primo It que devia estar possuindo aquela casa, porque só pode. Era muito. Você lembra disso Lembro. na faxina? Gente, mas tinha batata frita debaixo do fogão. Meu Deus do céu. E tem um detalhe muito importante. Tinha como se fosse um porãozinho na cozinha. Então, o que é esse porãozinho? Muitas casas ou apartamentos têm para você colocar alimentos. Não porão, né? Vamos dizer, é um compartimento. É um compartimento. Um compartimento que para você, vamos supor, do tamanho ali de por exemplo, uma mala de viagem pequena. Imagina como se fosse o tamanho de uma mala de viagem que tem uma tampa no chão que você abre. Isso. Aí você tem espaço para guardar. Mas o objetivo desse espaço aí é para você guardar mantimentos para caso de emergência, gente. É emergência. Aconteceu um taifu, os mercados fecharam, não tem alimento. Você tem lá seu estoquezinho, então é para isso. O que tinha dentro desse lugar aí no apartamento onde a gente morava? Tinha uma tampa de privada. Gente, vocês não estão acreditando? Se eu achar a foto, porque eu tive que deletar muita foto recentemente, mas se eu achar, eu vou botar aqui pra vocês verem que eu não tô mentindo. Enfim, a gente acabou divergendo, a gente acabou saindo um pouquinho do assunto, né? Não saímos não. Isso aí é pra falar que tem empresas que vão contra as coisas que eles dizem, as coisas que eles prometem pra gente. É verdade. Mas, então, é basicamente isso, né? Imagina você não ter um horário certo pra entrar nem pra sair, fica 3, 4, 5 horas. A gente já passou uma vez por isso também, de entrar, só que a gente sabia o horário que entrar, era todo dia. Só que não sabia que horas ia embora, por causa que se faltasse alguém, ia faltar mão de obra, não sei o quê, e aí uma hora extra que era de 1 hora virava 4. Era terrível. E aí a gente já chegou, tipo assim, chegar no serviço 7 da manhã e chegar em casa 11 da noite. Chegar às 7, mas a gente saía às 6 horas, né? A gente saía às 6 da manhã, chegava lá às 7, esperava às 8 começar o serviço, porque era açougue, era o transporte fornecido pela fábrica. Aí, normalmente, era para sair às 5 da tarde. Aí a gente uma vez trabalhou às 5, 6, 7, 8, 9, 10 horas da noite. Foi. Aí a gente saiu de lá, mais 1 hora para chegar em casa. 11 horas. 11 horas da noite em casa. Né? Então, eu acho que essas coisas que a gente está falando, principalmente o horário de entrar e sair não ser o certo, e não ter as pausas a cada 2 horas de trabalho, eu acho que é alguma coisa meio ilegal, mas eu não sei como é que eles fazem pra, tipo... Como eles burlam isso. Como eles fazem pra burlar. Né? Eu não sei se tem algum esquema com os contadores pra burlar... sempre tem um jeitinho. Tipo, no Brasil, tem isso aí também, alguma coisa do tipo no Brasil, né? Então... Esse é um fato meio desconhecido, que muita gente passa, mas nem sempre isso é conversado. Inclusive, se você que está assistindo esse vídeo, você está aqui no Japão, você está inseguro, sabe o que você faz? Procura alguém que já tenha trabalhado naquela empresa. Olha, eu quero sair porque tá muito ruim, tá muito difícil onde eu tô trabalhando. Mas olha, nessa outra fábrica aqui, eu vi que você já foi para lá, me fala como é que foi. E a empresa, a contratante... Eles trabalham certinho, eles pagam certinho, porque tem empresa que eu já ouvi falar que também que atrasa pagamento, essas coisas assim. Tem que tomar muito cuidado, pesquisem sempre, sabe? Não sai tipo, aqui tá ruim, ali eu fiquei sabendo que ganha quase 2.000 a hora. Procurem aí você vídeos, às vezes tem gente falando sobre as fábricas no YouTube, né? Sim, gente, informação é o que mais tem na internet hoje em dia. Só claro, a gente tem que peneirar para saber o que é certo, o que é errado, mas pesquise e não fique sofrendo. Você é o seu próprio refém. Se você tá nessa situação e não saiu ainda, é porque você não quer sair dessa situação, porque você pode. É verdade, é verdade. Eu virei coach, amor. Nossa senhora, hein? Olha só, essa é uma coisa que é importante ser falada. Ninguém pôs uma arma na sua cabeça dizendo assim, olha, você é obrigado a trabalhar aqui. Exato. Se realmente você não aguenta mais viver a rotina que você está vivendo, não tenha medo de sair, porque provavelmente... se você pesquisar direitinho, não vai ser pior do que você está vivendo hoje, sabe? Se você também passar por esse lance de não saber que horas vai embora e não estiver te fazendo mal, tem gente que não se importa com isso, tá? A gente conhece pessoas que... Claro, tá de boa com isso. Porque é por isso que a fábrica tem os funcionários e tal, muita gente fica 2, 3, 4, 5 anos e não se importa. E tá tudo bem, tá? Mas se você é uma dessas pessoas que não suporta certas coisas, que acha que tá te fazendo mal, tá te prejudicando a saúde
gente, procure. Aqui no Japão você pega alternativa, pega sites aí, Nossa, tá Portal sobrando, Me. tá sobrando serviço, gente. Tem muito serviço em todo lugar. Então mude, não tenha medo da mudança, porque assim como nós, a gente mudou, ficou meio com receio, mas a gente encontrou um lugar onde a gente se sente, apesar de ter os perrengues normais. É pesado, é rápido, mas, gente, a gente consegue ter vida. Sai 4 horas da tarde, dá tempo de fazer tanta coisa. A gente tá falido, não tem quase nenhum dinheiro, a gente não tem quase nenhum dinheiro, mas a gente é feliz. A gente é pobre e feliz. Olha só que coisa estranha, né? Bora pro próximo. Bora pro próximo. E esse último aí não está limitado nem a vietnamitas, nem a indianos, nem a brasileiros, nem a japoneses. É geral. Esse é o mal que aflige a humanidade desde tempos remotos. Nossa, na minha adolescência eu sofria com isso aí, sabia? Né? Mas era hormônio e depois eu resolvi, né? Exatamente. Agora, e esses adultos que não se tratam? Exatamente, é muito estranho. Mas do que a gente tá falando, afinal de contas? É a suvaqueira. Ah, meu Deus do céu. É o mau hálito. A caatinga. Mau hálito também, né? A caatinga. Gente, tem algo que dizem aqui no Japão que é desodorante do Japão não presta, né? E realmente é difícil é difícil achar algum que seja bom pra você, né? Tem gente que tem um cheiro corporal mais forte do que outra, é normal, tá? Mas tem gente que acha que desconhece o uso de qualquer tipo de desodorante. Sim. Porque muitas vezes acontece de você trabalhar numa linha, trabalhar lá coladinho com a pessoa ali, e essa outra pessoa parece que o nariz dela parou de funcionar ao longo do tempo. É verdade, né? É verdade. A pessoa tá... O nariz é enfeite. Aquilo ali o nariz é um enfeite. Ele serve só pra separar os olhos. Né? Porque a pessoa... Meu Deus, é um povo fedorento. Azedo. É azedo. Exatamente. Sabe, arde o nariz, né? Às vezes você passa do lado da pessoa e você toma até um soco, assim. Parece que é um soco invisível. Um soco do mau cheiro. Eu lembrei de uma história agora. Tem umas boas aí pra Tem contar. uma história que é muito engraçada. O André vivia me falando de um colega lá do serviço que era uma suvaqueira tão forte, mas tão forte. Ele nunca tinha descrito como era essa pessoa fisicamente, assim, né? Só que ele falava, não, o fulano, meu Deus do céu, ele é legal, ele é gente boa, mas... Antes dele aparecer, a gente já sabe que ele está se aproximando pelo cheiro dele. Ou então a gente sabe que ele frequentou um recinto sem ele estar lá. Mas eu vou chegar lá, eu vou contar a minha história. Você vai contar a sua história, mas esse é do corredor, né? No corredor. Eu vou contar primeiro como é que era ir ao banheiro. Porque às vezes você entrava no banheiro, como a gente acostumou com o cheiro da pessoa, a gente sabe como é que era o cheiro do cara. Então às vezes você ia no banheiro fazer necessidade, aí você... Nossa... Que cheiro é esse? Mas você olhava no banheiro, não tinha ninguém, você estava sozinho. Mas você sentiu o cheiro do fulano. Ai, lá. Que horror! Ou seja, momentos antes, o cara esteve lá. E a gente sabia que era o cara. Eita, tinha o DNA dele no ambiente, espalhado pelo ambiente. Ele marca território. Marca território. Ele é tipo os gatos que dá esguichada com urina. Ele é esse aí. Ele faz com o sovaco. Aí, como é que Então o André só falava desse cara aí. Falava, não, fulano, mas pensa a pessoa fedorenta, meu Deus do céu, não sei o que, tá bom. Aí um belo dia eu fui jantar, né, porque a gente trabalhava à noite, né, foi lá em Izumo que aconteceu isso. Aí eu fui jantar e tudo mais. Quando eu volto da minha janta no corredor inteirinho, e é um corredor grande, hein, era um senhor Parece um corredor de hospital, né? De hospital, gente, era desse jeito, o corredorzão de hospital. O corredor inteiro, meu Deus do céu, dá aquela ânsia, sabe? E aí, quando eu cheguei finalmente perto do elevador, o dono do cheiro tava lá. Aí eu encontrei com ele, aí eu falei, eu vou falar pro meu marido. Falei, amor, por um acaso, o Zé Cheirinho, o cheiroso, ele é assim, assim, assado, os cabelos assim e tudo mais. E meu marido, é ele! É ele! Ou seja, eu conheci a pessoa pelo cheiro sem saber da que pessoa. E era brasileiro. Porque a gente já encontrou de toda a nacionalidade que vocês puderem imaginar. É um povo fedido, que eu não sei se não usa sabonete, não usa desodorante. Eu acho que muitas vezes acontece da pessoa... Tem fábricas que você vai com a sua roupa normal, você tem o seu armário, e lá no seu armário você guarda a roupa principal. Geralmente tem fábricas que é uma calça e uma jaqueta. E aí você, por exemplo, você até pode usar uma calça por baixo, camiseta normal. Então, quando você chega lá, você põe a calça, troca a calça e põe a jaqueta por cima. E eu acho que algumas pessoas negligenciam lavar com uma certa frequência essa jaqueta. Eu lembro que a gente, por exemplo, começou a jaqueta, a gente ia com a camiseta de casa, ficava com ela, né? Então essa a gente lavava todo dia, mas o uniforme, se não tivesse fedendo, porque às vezes levava durante a semana também,
Na sexta-feira é dia de recolher o uniforme e lavar em casa. Você acha que esse povo fazia isso? O povo fedido, o Zé Cheirinho? Não. O pessoal... Meu, Eu acho morria dentro do armário. As jaquetas ali, elas ficavam até com aquela craca, né? Nossa. Você via que estava sujo. Então, não exatamente porque a pessoa é nojenta, não toma banho, não é exatamente isso, mas às vezes o cheiro do uniforme que é o problema. Sim. Que a pessoa ali vai juntando suor de um mês, sei lá, sem lavar. No verãozão, 40 graus. O que são 40 graus? Exatamente. No uniforme usando todo dia, Né? 3 meses seguidos. Ó, e esses lugares aí não eram lugares que não são climatizados, hein? Tinha ar-condicionado. Tinha ar-condicionado. Não era um frio, mas assim, não era um calor igual a gente passa hoje em dia, né? Sim. Então, teve uma moça também, né, que trabalhava com você também, que você foi no banheiro, não é? Essa história foi engraçadíssima, porque era uma pessoa que, assim, gente, eu tô falando fatos, eu não tô falando que eu sou contra nem nada, eu vou falando fatos, tá? Era uma pessoa que tudo pra ela dava câncer. Então, desodorante pra ela já tinha me falado diversas vezes que desodorante dava câncer. Micro-ondas, né? Micro-ondas e muitas outras coisas, tudo dava câncer. E aí tá bom, aí num belo dia de verão, é claro, gente, depois do almoço formava aquela fila gigantesca pra ir usar o banheiro feminino, porque não eram muitas cabines, acho que eram 4 que tinha dentro do banheiro. E fora que a gente também se dividia pra escovar os dentes e tudo mais, pra se arrumar, sei lá, essas coisas assim. Gente, eu só sei que na fila eu já tava começando a sentir um cheirinho azedo. E eu ficava, misericórdia, será que essa moça da minha frente, né? E claro que era vietnamita, né? Tinha vietnamita para um caramba. E aí tá bom. E aí eu só tentando desvendar o mistério, tipo detetive, assim. A quem pertence esse cheiro? De que é esse maldito cheiro? Aí quanto mais eu me aproximava dentro do banheiro lá, mais ardido ficava. Quando eu finalmente entrei no banheiro, a fila de dentro, né? Eu só vejo a brasileira lá, penteando os cabelos, os bração pra cima, a suvaqueira, asa aberta, meu Deus do céu. E elas vindo, se aproximando de mim, Jéssica, não sei o que, e eu, meu Deus. Gente, parecia cena de filme de terror, sabe aquele suspense que a pessoa vai se aproximando, assassino? Então eu me senti num filme desses daí. Porque, gente, era uma coisa tão ardida que eu juro por Deus, eu desisti do banheiro. Eu lembro que eu, esqueci tal coisa, e vazei do banheiro, porque foi a minha salvação, quase morri. Pra vocês verem que a gente não tá falando mal de outros povos do mundo, não, geral. Né? Mas assim, já aconteceu, japoneses, vários, também, né, nessa pegada assim de um cheiro. Eu vou falar só mais uma coisa, desculpa te cortar, amor. Só tinha um detalhe, a gente tá falando de cheiro, certo? Sim. Você vai contar alguma história? Não, eu ia falar que tinha o rapaz que conversava com o próprio meninão dele ali, quando ia fazer xixi, ele lá, ele ficava... E ele era fedidinho, ele né? dava risada, conversava olhando pra lá. Trocava uma ideia. Trocava ideia com o meninão dele ali. E ele era um cara também que... Eu acho, ele não era 100%, não, né? Mas ele trocava uma ideia e cheirava pra caramba, nossa. Bem mal. E tinha um outro detalhe. Mas isso aí eu acho que a gente sofreu mais na primeira fábrica, nessa primeira fábrica. Era uma zona essa primeira fábrica. Mas era legal trabalhar lá. Era legal, eu gostava. Gente, povo peidorreiro. Ah. Como aquele povo peidava, meu Jesus amado. Tinha uma japonesa que era engraçadíssima. É verdade, né? A gente chamava ela de Soninho. Soninho. Que ela sempre tava com aquela cara cansada, sofrida, sabe? E sabe pum de cachorro? Que aquele você não ouve o barulho, mas ele é mortífero? É mortal, aquele lá, pelo amor de Deus. Você imagina uma pessoa que flatula da mesma... Imagina uma pessoa que flatula com a mesma intensidade de uma flatulência de um cachorro. Nossa, era um cachorrinho ali que comeu... Eu lembro que as pessoas estavam lá trabalhando, daqui a pouco... Aí todo mundo se afastava, tipo assim, meu Deus, e ela morreu. Na maior, né? Na maior. Enterra, morreu. E ela quietinha. E ela quietinha, ela nem dava risada nem nada. Ela, do jeito que ela tava, ela ficava. Era um barato. Gente, era um povo peidorreiro. Tinha um amigo nosso brasileiro, não vou denunciar você, tá, fulano? Você pode ficar tranquilo. Mas ele se vingava das outras raças, peidando. Eu juro por Deus que isso acontecia. Ele cozinhava já pensando, vou fazer feijão. Eu vou fazer feijão porque eu vou comer esse negócio hoje. Ovo cozido. E ovo cozido. Aí amanhã aquele cara lá tá ferrado na minha mão. Tá ferrado. E ele fazia isso, gente. Ele já almoçava
pensando na vingança dele, tipo assim, o outro vietnamita ficou conversando, ele foi conversar um pouquinho, mandaram ele calar a boca. Aí ele já matutava o plano diabólico dele e ele se vingava peidando na cara dos outros. Gente, isso aí é muito engraçado, mas a gente ficava indignado. A gente falava, fulano, como é que você tem coragem de fazer um negócio desse? E ele fazia na maior. E o filho da mãe já ia preparado, ele usava máscara. Você lembra? Né? Que ele falava que os vietnamitas, porque a gente era de andares diferentes, então ele falava que os vietnamitas lá peidavam muito. Aí ele falava, não, você vai ver agora. Você vai ver o que é peido agora. Eu tô preparando um, que vocês vão ver isso aqui, ó. O que vocês fazem é jardim de infância, o meu já tá graduado. Vocês estão entendendo? Não, era uma coisa de louco. Não, isso aí. É engraçado. Esse é um fato desconhecido, hein? Muito desconhecido. Vocês sabiam disso? Duvido que vocês sabiam dessas informações todas aí. Então é isso, vietnamitas que cheiravam, indianos que cheiravam, brasileiros que cheiravam, ou seja, é um mal que aflige a humanidade. A humanidade. Né? Somos seres humanos, é tudo podre por dentro. Exatamente. E com isso, chegamos ao final deste vídeo. A gente espera que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você conseguiu ficar até o final, deixa um comentário aí, deixa um like, se inscreve no canal para ajudar a gente a crescer mais e trazer sempre conteúdos de qualidade. Se é que isso é de qualidade. Eu acho que é, gente. Eu acho que é, né? Tomara que seja. Deixa a gente saber nos comentários se você acha isso de qualidade. Gente, muito obrigada por assistir e nós esperamos vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau. Tchau, tchau.